Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês forem ver esse vídeo. Bom, eu não sei se vocês puderam observar, eu sou a professora Ornella e eu criei esse canal para a gente estar aprendendo coisas novas ou coisas que já estão aí que a gente vai reaprender, né? Vamos ver atividades como gamificação, como eu já postei, técnicas de leitura, técnicas de como estudar e também técnicas de redação. Hoje eu vim falar um pouco sobre a competência 2, né? E alguns níveis da sua competência. Eu não sei se vocês observaram, que pôde acompanhar o vídeo, o canal. Eu postei um vídeo no final de semana falando sobre a competência 2 e o nível 1 e o 2, tá? Porque como é muita coisa, não dá pra fazer tudo num vídeo só, fica um vídeo muito longo, tá? Então, assim, eu coloquei aqui a competência 2. O que seria essa competência 2? Seria compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, você tem que entender o que a banca corretora quer, né? Porque muitas das vezes a gente vê o que está escrito lá e de repente não sabe. E às vezes meio que se confunde, né? Muita gente, como eu falei para vocês, eu fui corretora da banca de, de correção de redações do Enem por um bom tempo aí. Eu acho que uns 4 anos. Deve contar, acho que foi 2014, 14, 15, 16, 17. Foi 4 anos, isso mesmo. Então, assim, eu vi muitos erros, assim, bobos de redação, né? Coisas assim que a gente poderia estar corrigindo. Então, aqui, a segunda competência da matriz traz 2 aspectos que devem ser avaliados: a compreensão da proposta e a tipologia textual, ou seja, o que você vai falar, o que você entende, qual é a bagagem cultural que você traz sobre aquele assunto, né? Então, olha lá, eu tenho aqui, compreensão da proposta. Para a elaboração de uma redação dentro da temática solicitada, o candidato deve não só compreender o tema, mas também perceber que a redação ela deve girar em torno dele, né? Para não cair naquele famoso tangenciamento do tema. Como é tangenciar? Eu não sei se você se lembra daquele termo da matemática, que você tem um círculo, né? E tem uma reta ao lado do círculo. Aquela reta é chamada de tangente, ou seja, ela não entra dentro do círculo, ela fica só rodeando, né? É por isso que dá o nome de tangenciamento do tema. Porque por mais que você entenda, mas você nunca entra naquele assunto. Fica assim meio que, tipo, enchendo linguiça. Você não fala propriamente do tema. Por isso que ele fala assim, ele tem que entender, compreender o tema, mas também perceber que deve girar em torno dele. Ou seja, as ideias selecionadas, ela deve ser pertinente. Ademais, nossa competência está prevista a aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento. Olha lá, é aquela famosa bagagem cultural, é o que você traz de informação, é o que você traz de leitura de mundo para dentro do texto, né? Se você conhece algum autor, né, da obra mencionada, se conhece alguma leitura de algum artigo, de algum texto que fale sobre aquele assunto proposto no tema, isso ajuda aí muito, vai elevar a sua nota lá para cima. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais perto do 1000 você vai chegar, né? Então, conhecimento de várias áreas do conhecimento para desenvolvimento do tema. Isso significa que o candidato precisa demonstrar não só que está atualizado sobre o que acontece com o mundo, mas também domina informações de diversas áreas do conhecimento, como história, literatura, geografia e entre outros. Então, isso conta aí muito, tá vendo só? Aí a gente pensa assim, poxa, eu já entendi, então eu vou falar sobre aquele texto. Mas aí você não dá nenhuma outra informação extra, né? Tipo, segundo o autor fulano de tal, né? De acordo com a revista do artigo tal e tal e tal, você tem que ter o embasamento teórico. Você tem que ter algo para falar, mas que complemente a sua compreensão de texto. Então, isso aqui ajuda muito. Então, fica sempre de olho, tá? Isso foi a proposta da compreensão 1.
A compreensão 2, né? Nível 2 no caso. Tipologia textual. Texto dissertativo argumentativo em prosa. Ornella, por que está falando em texto dissertativo argumentativo? Porque é o que é o mais exigido nas provas de Enem, provas de processos avaliativos, né? Porque eu já vi, eu como corretora, eu já vi gente colocando o hino do Flamengo, né? Desenhando casinha, fazendo poesia, né? Então não é bem por aí. Então você tem que entender que o texto exigido para a prova de Enem, vestibulares afins, concursos, até concursos, quando tem concursos que precisam de redação, eles querem um texto dissertativo, argumentativo em prosa, onde você vai expor a sua opinião a respeito do assunto. O texto argumentativo é mais que uma mera exposição de ideias, olha lá, são as suas ideias. Ele exige a apresentação de uma tese e da defesa de um ponto de vista. O emprego exclusivo de outra tipologia levará a zero. Olha lá, como eu falei agora há pouco. Eu vi muita gente escrevendo coisas que não tem nada a ver. Tipo, vamos falar sobre a lei seca. Então, fala sobre a lei seca. Eu vou delimitar, vou falar sobre o que leva à lei seca. As pessoas que estão no trânsito e bebem, né? E a gente sabe que isso é proibido, de acordo com o Detran, de acordo com as leis de trânsito. Eu não posso beber e dirigir, né? Em épocas de lei de seca. Geralmente a lei seca, ela é mais proposta na época das eleições, né? Que é por conta das votações e coisas do tipo. Mas se for assim, eu tenho que pensar sempre que se for para eleição, a lei seca, ela tem que ser levada a sério, né? Porque a gente sabe que tem muita gente na rua, tem muita gente pedestre, a lei é sempre a favor do pedestre, né? Então a gente vai recortar e falar que a lei seca é proibido beber durante determinado evento, como no caso do evento das eleições. Ou seja, então isso é recurso, é estratégia, é leitura de mundo. Você viu que eu falei agora há pouco que eu tenho que ter uma leitura de mundo, eu tenho que ter informações sobre o que me rodeia, eu tenho que estar atualizado. Daí a importância da leitura. Se você não lê, você não está atualizado. Se você não lê, você não consegue fazer uma boa redação, né? Então, olha lá, ela exige a apresentação de uma tese em defesa do ponto de vista. Ou seja, você vai fazer um ponto de vista e nesse ponto de vista você vai ter que concordar com ele até o fim. Não vá se contradizer, porque às vezes você diz uma coisa no início do texto e depois vai falando outra, que não tem nada a ver do que você disse antes. Então, tomar cuidado com isso aí, tá? O emprego exclusivo de outra tipologia levará nota zero. Como eu falei, o camaradinho colocou lá o hino do Flamengo. É zero na certa. Porque se ele coloca um assunto para você desenvolver um texto em cima do que está escrito lá, e ele vai e coloca o texto, a música do Flamengo, o hino no caso, ele vai levar zero na hora. A gente nem vai se dar o trabalho de corrigir, né? Então, no entanto, o emprego de trecho de outra tipologia devem ser motivados pela argumentação desenvolvida. Como assim, Ornella? Eu posso até colocar o trecho de determinado texto, mas que tenha a ver com o que foi falado. Por exemplo, se eu pego um trecho da lei, vamos supor, eu acabei de falar aqui da lei seca, né? Isso. Vamos supor que eu conheça a lei de trânsito, os códigos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar um trecho da lei. Eu vou citar a lei do artigo tal, do inciso tal, para enriquecer o meu texto. O autor lá, o corretor da banca, quando ele for ler o seu texto, ele vai dizer, poxa, essa pessoa sabe, ela tem conhecimento, né? Então, daí a importância de ter conhecimento de tudo, do que se passa, né? Aí, isso daí enriquece o texto. Por isso que a tipologia textual, ela tem que ser levada em conta também, tá? Ornella, mas o que é tipologia textual? São os tipos de texto. Os mais variados tipos de texto, como música, receita, reportagem, leitura de romance, prosa, poema, tudo isso é tipo de texto, tá? Então, tipologia textual tem que ser desenvolvida, tá? A tipologia ela deve ser motivada pela argumentação desenvolvida, para que o texto receba uma nota máxima.
Nessa competência, o tema deve ser introduzido e desenvolvido em consonância com a introdução e finalizado com a conclusão de recorrentes da argumentação desenvolvida. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É dizer que você tem que entender o tema, você tem que desenvolver o seu texto argumentativo, dissertativo, em tese, ou seja, você vai criar sua tese e desenvolver em cima dela. Cuidado com a pontuação, cuidado com a coesão e com a coerência, cuidado com os pontos, vírgulas, às vezes uma vírgula esculhamba com tudo, né? Então, gente, como é muita coisa para se falar, eu vou fazer um novo vídeo, tá? Eu postei aqui, se você for olhar no lado, vários vídeos. Esse último vídeo que eu fiz foi sobre o nível da competência 2, o nível 1 e 2, tá? Que são vários níveis. Então, a gente tem que levar em consideração isso aí, senão vai ficar um vídeo muito grande, tá? Então, o nível 1, ele vai apresentar o tangenciamento do tema ou demonstração do domínio precário do texto, ou seja, quando você não conhece nada sobre o tema. Aí é complicado. Você não sabe nada, é difícil, né? Bom, o primeiro nível de competência é caracterizado pelo tangenciamento textual ou pelo domínio do precário do texto. Quando você não sabe quase nada, né? É o quase nada, tá? Quando eu falei, mas como é que eu vou fazer um texto sem saber nada? Daí a importância da leitura. É muito importante a leitura. Se você não lê, você não consegue fazer um bom texto, tá? Aqui, o primeiro nível da competência 2 é caracterizado pelo tangenciamento textual ou pelo domínio precário do texto dissertativo argumentativo, percebido através de traços constantes de outros tipos textuais. O tangenciamento ao tema é marcado pela abordagem parcial, realizada somente nos limites do assunto mais amplo que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do temático proposto. Ou seja, é quando você não conhece nada sobre o tema e enfia um outro tema que não tem nada a ver com aquele. Ou seja, você é o famoso encher linguiça, ou seja, eu vou falar, mas eu nunca entro no assunto do tema. Então, o nível 1, ele vai tratar sobre isso, tá certo? Gente, eu vou encerrar por aqui, porque tem aqui no meu condomínio, o pessoal estão fazendo aquela roçagem, e aí o barulho fica meio que incomodando. Mas assim, sempre que der, eu estarei aqui. Não vai ser textos diários. Quem me dera se eu posso fazer vídeos diários, né? Eu tenho uma vida bem corrida, ainda estou dando aula, tenho que ir lá em casa ver minhas filhas, e aí, então eu estou na minha correria, meus corres. Mas eu estou aqui. Quem quiser tirar dúvida comigo, eu vou deixar aqui, embaixo na descrição, um espaço para você colocar suas dúvidas e o que você precisa. Sugestões também, eu quero sugestões que vocês querem que eu traga para eu estar fazendo aqui no vídeo. Tá bom, gente? Bye bye, class. See you tomorrow. Gente, agora eu vou falar sobre o nível 2, tá? No vídeo passado a gente falou sobre o nível 1, né? A questão da compreensão do tema, do tangenciamento, né? O nível 2, ele vai desenvolver o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Eu não sei se você já pôde observar que a maioria dos concursos de Enem, concursos que tem redação, eles colocam trechos, excertos de textos, que é para meio que você se basear por eles para criar o seu próprio texto, tá? Claro que você não vai copiar, não vai plagiar o texto que já está lá. O que você vai fazer? Você vai apenas se basear por eles e fazer o seu próprio texto, tá? Desenvolver o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores e apresentar o domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com a preposição de argumentação e conclusão. Isso é o que pode acontecer caso você venha fazer a tal da cópia. Ele colocou um texto lá e eu pego a cópia do jeito que tá lá e faço meu texto. E não pode ser assim, tá? A gente não pode copiar. O candidato, ele deve evitar ficar preso às ideias desenvolvidas no texto dos motivadores, porque esses excertos,
trecho de outros textos, que eles colocam geralmente textos de revista, de jornal, de artigos, eles colocam como forma de motivar você a produzir o seu próprio texto, baseado neles, né? Então, você não deve copiá-los, você deve se basear por eles, tá? Evite copiá-los, tá? Ficar preso somente na ideia deles, tá? Porque foram apresentados apenas para despertar uma reflexão sobre o tema e não para limitar a argumentação desenvolvida. Então, assim, o motivo dele é só isso. É só justamente você se basear por ele e fazer o texto. O candidato também não deve copiar, tá? Como eu falei agora há pouco, na descrição do nível 2 da competência 2 da matriz, equivale desenvolver o tema de modo muito próximo aos aspectos e aos fatos e opiniões presentes dos textos motivadores. Como eu falei, né? Vamos chover no molhado aqui. Eu não vou, falar de uma coisa do que já está lá. Eu tenho que me basear como uma forma de motivar o meu próprio texto. Eu não vou copiar o que está lá, tá? Então, vocês têm que atentar para isso. Olha lá. Copiar na descrição do nível 2 equivale a desenvolver o tema de modo muito próximo aos aspectos, aos fatos e opiniões dos textos motivadores. No caso de cópias fiéis, que são reproduções fidedignas dos textos motivadores ou parte deles, os avaliadores devem descontar o número de linhas fielmente transcritas. Olha isso. Se você for copiar o que está lá, tipo o texto todo, vamos supor, o texto pode ter mais 5 linhas, eles vão descontar as 5 linhas. Não vão nem considerar o seu texto, né? Só aí você já perde 5 das 30 que você tem que escrever. Porque você perdeu tempo copiando, então nada de cópia, tá? Já o domínio insuficiente dos textos, dissertativo ou argumentativo, caracteriza-se pela falta de proposição, de argumentação e de conclusão de ideias. Gente, é por isso que eu falo, gente, tem que ter leitura de mundo, tem que ter leitura. Se você não lê, você não consegue ter assunto para falar. Você vai ficar tangenciando. Vai ficar tentando copiar o que está lá, os textos, e isso aí você vai levar 0. É preciso observar que um texto ele pode ser avaliado no nível 2, sem necessariamente atender todas as 3 condições. Por exemplo, se o texto apresenta ideias, mas não as conclui, não as defende de forma suficiente, ele deve ser avaliado no nível 2 da competência 2, que é essa, tá? O nível 1, a gente viu que é o tangenciamento. O nível 2 é a cópia, tá? Então, grave bem. Nível 1, tangenciamento. Nível 2 é a cópia dos textos. Então, tomar cuidado. Eu vou dar uma adiantadinha aqui do nível 3 e o nível 4, que tá no meu roteiro aqui. Nível 3, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta um domínio mediano do texto, com proposição e argumentação e conclusão. Tá, a gente sabe que para escrever um texto tem que ter pelo menos no mínimo 4 partes. Quais são elas? Introdução, desenvolvimento, eu falo quarto porque são 2 partes de desenvolvimento, a 1 e a 2, né? E a conclusão, tá? Então, você tem que saber desenvolver as suas ideias principais logo na primeira parte, que é o início da introdução. Nessa parte, você vai desenvolver as suas ideias, o que... Bom, gente, eu só vou adiantar aqui para vocês o nível 3 da competência 2, tá? Eu falei da competência do nível 1 e o nível 2 da competência 2, tá? O nível 3 ainda da competência 2. A gente tem que entender tudo isso. Meio que confunde a cabeça da gente, mas se a gente não entender, é assim mesmo. Na vida da gente, nada é fácil, tudo é difícil, tá? Então, vamos lá. Nível 3. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta o domínio mediano do texto dissertativo, argumentativo, com proposição e argumentação e conclusão. Ou seja,
é o nosso famoso feijão com arroz. Tipo, eu vou só fazer aquilo e tá bom. Só pra fazer de conta que eu fiz. Ou seja, eu vou fazer de qualquer jeito. E a gente tem que ter pensamento positivo de dizer assim, não, eu vou conseguir e vou fazer algo melhor, tá? Eu não vou só me basear pelo que eu sei, mas pelo que eu li, o que eu tenho de imagem, né? Armazenado na minha memória, sobre o que eu costumo ler. Por isso que eu torno chover no molhado, sempre. Gente, leiam. Leiam tudo que vocês puderem ler. Livros, jornais, revistas, internet, redes sociais, rádio, jornal, televisão, tudo que nos rodeia. É por isso que quando eu estou ensinando língua inglesa, eu falo das estratégias de leitura, né? Que eu sempre estou abrindo aqui um parêntese para vocês, um pouco meio uma confissão minha de aula, né? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: olha, a bagagem cultural ela consiste em você ter armazenado tudo de informação que é importante na sua memória. Tudo que nos rodeia no dia a dia, seja em casa, na rua, na cidade, no bairro, no Brasil, no país, no mundo, no planeta, é informação, é bagagem cultural, né? Então, assim, aonde você estiver, seja em casa, na rua, na escola, na universidade, no shopping, na rede social, nas plataformas digitais, como essa aqui, por exemplo, que eu estou entrando no caso, que é o YouTube, informação, é bagagem cultural. Aqui deve ter uma porção de gente que está ensinando técnicas de redação, né? Eu sou uma. Mas assim, o meu objetivo, como eu falei para vocês, eu quero que vocês aprendam comigo, tá? Eu não tô aqui para angariar fundo, eu não tô aqui para conseguir seguidores, né? Eu tô até aqui como uma forma de terapia para eu me ocupar a minha mente, né? Porque eu tenho TDAH, então eu sou uma pessoa assim muito atarefada, tenho muitas coisas para fazer. Então assim, aqui é o meu refúgio, é tipo como se fosse assim o meu gasto de energia. Eu gasto aqui. Mas você não tem nada para fazer? Eu tenho inúmeras coisas para fazer, mas eu sempre escolho um tempinho para fazer aquilo que eu gosto. E isso aqui eu tô achando muito bacana, eu acho super o máximo. Então assim, eu não vou fazer um texto de qualquer jeito. Eu tenho que fazer um texto bacana, um texto que faça eu levar a nota 1000, né? Então, aqueles textos previsíveis, tipo como assim, eu já sei o que ele vai falar, né? Então, isso é um texto previsível, uma coisa que se prevê, uma coisa que tu já sabe o que a pessoa vai dizer, então ela não é previsível, quer dizer, ela é previsível. Então, ter cuidado com isso aí, são os famosos textos medianos. A argumentação previsível é aquela que demonstra pouca originalidade no desenvolvimento da proposta. Ou seja, é quando você não faz algo diferencial, entendeu? Como eu falei, você tem sempre que compreender o tema, não tentar fugir ao tema, mas fazer algo diferente que chame a atenção do corretor da banca, né? Eu lembro muito bem que quando eu fiz o concurso para a SEDUC, né, a Secretaria de Educação, eu fiz para o curso de inglês, né? Porque como eu sou professora de inglês também, na época do concurso caiu redação. E eu lembro que eu tenho assim uma certa dificuldade com as leis educativas, né? Tipo ECA, BNCC, porque é tanto inciso para decorar, a gente acaba não decorando tudo isso, né? Embora a gente estude, mas é muita coisa para se estudar. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a usar termos da minha área, da língua inglesa, da língua portuguesa, que eu sou formada em letras. Então, eu usei 2 linguistas, né? Citei a fonte, o trabalho que eles fizeram para basear o meu texto. Isso foi uma originalidade. Isso aí foi que o corretor da banca disse, opa, essa daí sabe. Porque ela citou 2 autores. Então, isso é originalidade, é criatividade. É você fazer seu texto de forma original. Diferente dos que os outros são feitos, né? Por exemplo, já vimos textos que giravam em torno da ideia, por exemplo, no caso da lei seca, a ideia de beber e dirigir é ruim
prejudica o indivíduo ou da afirmação de que depois da implantação da lei seca o número de acidentes diminuiu. É clichê, é uma coisa, é o básico. Ele não quer ler o básico, ele quer sim o extraordinário. É você sair do feijão com arroz. É você fazer aquele prato principal bom, com entrada, prato principal e sobremesa, tá? Coisa boa. E não só aquele trivial básico. É isso que o corretor da banca quer. Clichês, frases retiradas do senso comum, também são exemplos de trivialidade, de previsibilidade. Ah, chover no molhado. É o chover no molhado, gente. Vocês têm que fazer aquilo que é diferencial, que vai modificar até o pensamento do cara que vai corrigir o teu texto, né? Então, atentem para isso aí. Vou também aqui apresentar para vocês o nível 4, que é para a gente passar para a competência 3, tá? Só que a gente não vai ver a competência 3 hoje, tá? Vamos parar por aqui no nível 4. O nível 4 é aquela pessoa que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um bom domínio do texto dissertativo ou argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Em uma redação com argumentação consistente, o leitor acompanha o raciocínio do autor facilmente, o que significa que sua progressão textual é fluente, articulada com o projeto do texto. Ademais, podemos identificar claramente a defesa de ideias. Desse modo, diferentemente da redação nota 3, o texto avaliado no nível 4 deve conter um ponto de vista claramente defendido. O bom domínio do texto dissertativo, argumentativo, caracteriza-se pela presença da proposição, da argumentação e de conclusão de ideias. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, atentar lá para a questão da previsibilidade. O que é a previsibilidade? É justamente o que você não deve fazer. Ou seja, clichê, trivial, coisa básica, né? Quando eu falei para vocês que eu usei 2 autores, né? Tanto que foi o que me levou para lá para cima. Eu tirei em primeiro lugar, tanto que eu fui chamada no concurso. Eu tô dando já aqui a dica para vocês, né? Ah, professora, mas você já tá com a vida feita? Eu não estou com a vida feita, né? Porque, assim, a gente sabe que a educação no nosso país, ela não é valorizada, né? Então, assim, eu ganho bem? Não, não ganho bem. Ah, então tu tá fazendo esse canal para te ganhar dinheiro? Claro que não, porque muita gente não vai acessar esse canal, né? Embora eu esteja divulgando ele com bastante afinco, mas é uma forma de passar tempo para mim e eu gosto de estar aqui com vocês. Se vocês puderem hypar, compartilhar, comentar, fiquem à vontade, coloquem aí a sugestão de vocês, o que vocês querem que eu traga, que eu vou trazer, tá? E aí a gente vai comentar. Então, assim, o texto do nível competência 2, nível 4, é o super texto. Apesar de que o super texto é o super texto simples, algo simples que pode se tornar extraordinário, né? Às vezes com poucas palavras, porque tem gente que quer enrolar falando difícil e tal, mas acaba se embacando todo.